Fala, mestre! Fala, moçada! Tudo bom? Galera, cara, que bom te ter aqui. O Boa. bate-papo vai ser fantástico. Vamos. Antes de mais nada, galera, dá um feedback aí se vocês estão ouvindo tanto o meu áudio quanto do Stanger. Dá um joinha aí se tá tudo ok. Tô te ouvindo Manda bem. A aí. galera tá me ouvindo bem aí? Muito Legal. eco, pouco eco. Outra coisa, galera, tem um aviãozinho aí embaixo. Pega esse aviãozinho e manda para aquelas 30 pessoas que aparecem ali para você. Essas 30 pessoas são as pessoas que você mais interage. Então, provavelmente, essas pessoas podem querer ouvir aqui a nossa live. Eu também já estou fazendo isso aqui, ó. Já estou Manda, manda, chamando a manda. galera. Vamos lá. Enquanto isso, Stanger, você quer se Fala. apresentar aí para a galera que ainda não te conhece? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer o convite, tá? Você tem feito lives de muita relevância, com diversos convidados, né? Desde do mercado imobiliário até esses dias com o Mamar, que foi o preparador lá do Minotouro, do Minotauro, e do Anderson Silva também, não foi? Uma época? Também. Então, foi Vanderlei muito. Silva, de toda essa galera aí. Isso. Foi muito legal aquele dia também. Eu sou Luiz Henrique Stanger, estou sediado aqui em Vitória, no Espírito Santo, dá 1.000 quilômetros de São Paulo, 500 quilômetros do Rio de Janeiro. Algumas pessoas confundem Vitória com Vitória da Conquista, mas aqui não é Bahia, aqui é o Espírito Santo, nada contra os baianos. A gente, inclusive, vai lá pegar uma praia direto. E eu estou no mercado desde 2008. No meu retorno dos Estados Unidos, recebi um convite de uma grande imobiliária, ela já deve estar com seus 40 anos de existência, e o filho dos proprietários me chamou para trabalhar num projeto dele. Na época tinha sido engraçado, porque no meu intercâmbio eu morei com 14 meninas, mas eu morava no porão, né? E aí ele falou assim para mim, né? Pensa, 2008, ele falou assim, cara, se você convenceu 14 mulheres a deixar você morar com elas, você tem que vender imóvel. E aí a minha primeira pergunta foi, você dá alguma ajuda de custo? E aí ele falou para mim, não. Eu fiquei assim, né? Mas tem uma coisa, você não tem limite de ganho e eu vou te ajudar. E aí a gente Show. tinha um caderninho e eu entrei ali logo com 60 dias, fiz uma venda casada e nunca mais parei. Eu já tive passagem por grandes imobiliárias, acho que a maior delas com 45 corretores. E no auge da crise, no fim de 2015 ali, né, a crise desencadeada pela política econômica do Partido dos Trabalhadores, eu me vi sentado na imobiliária, que é um marketplace. Marketplace é um lugar de fazer negócios, mas eu me vi trazendo os imóveis e trazendo os clientes também. Foi aí que eu decidi duas coisas que eu sigo até hoje. Uma, nem tudo que reluz é ouro. Duas, trabalhar com quem e para quem quer trabalhar comigo. Essas duas regras de ouro eu não abro mão desde então. E aí eu parti para trabalhar como a gente diz que é autônomo, né? Na Uhum. época me juntei a um produtor de vídeo e a gente começou a fazer fotos profissionais, evoluindo para fazer aí, vou dizer com toda modéstia, os primeiros vídeos institucionais de imóveis, né? Acho que foi nessa época aí de 15, 16 que a internet levou meus vídeos para todo o Brasil e aí fiz grandes amigos e aí começou o relacionamento contigo, com pessoas como Granato, Aldemar, Alisson, que está aí assistindo, a Vinéia e tantos outros aí. Então esse é um Legal. pouquinho da minha trajetória aí para o pessoal. Show de bola. O que acontece, o Stanger, lá, esses vídeos que você falou, e um dos que eu gosto muito é o Café com Stanger. Então, hoje a gente vai ter o Café com Adalto com a presença de Stanger. Daqui a pouco o meu vai chegar aqui, tá passando. Legal. E olha lá, eu gosto de Fala. primeiramente trazer aqui para a galera o motivo dos convidados que eu estou entrevistando, né?
batendo um papo. E você é um dos caras que eu considero um dos caras mais inteligentes, que entendem muito de mercado, que buscam muitas informações de outros mercados para fazer comparativo aqui com o nosso dia a dia, né? E também estuda aí muita questão de investimento, você vira e mexe, me manda uma série de coisas, né? E, cara, hoje a gente vai falar aqui sobre cenários e perspectivas. A gente vem batendo um papo aqui no WhatsApp, falando do que outras empresas estão fazendo, o que outros países estão enxergando. E a nossa ideia aqui é trazer algo mais próximo do positivo, mas igual você mesmo disse, dentro da realidade. Então, assim, a gente quer trazer um pouco do que você, Stanger, está enxergando, você que participa de alguns grupos aí de liderança, coisas fantásticas, e eu quero entender um pouquinho do que você está vendo aí que pode impactar no nosso mercado. Antes de começar a live, você fez um texto lá no Facebook que eu achei bem inteligente, cara. Inclusive, a gente vai abordar um pouco daquilo que você colocou, que a crise ela tem alguns passos. Ela começa lá com o pânico, né? E aí depois ela tem alguns cenários que eu quero que você também traga aqui pra gente. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, Stanger, é falando exatamente daquele post que você fez no Facebook. A crise, ela tem alguns cenários. E quais são esses cenários? Bom, toda crise, aquele foi um artigo do José Galó, que é hoje presidente do Conselho da Lojas Renner. Ele tem uma trajetória incrível, tem um livro dele sensacional, tá? E ele fala ali no artigo que saiu no Brasil Journal que a crise tem 4 fases, né? Ali o pânico, e o branco, rapaz. O pânico, a negação, a solidariedade e a negociação. Então, o Sim. pânico, né? Eu lembro que eu faço parte aqui do Instituto de Formação chamado Líderes do Amanhã. Ele é um instituto par dos... Quem é de BH tem o IFL BH, o pessoal lá do Rio Grande do Sul tem o IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais, que vou fazer aqui um jabá hoje, amanhã e quinta, estão fazendo digitalmente o Fórum da Liberdade, que é um dos maiores fóruns das ideias da liberdade do mundo. E São Paulo também tem o IFL São Paulo, Rio de Janeiro. Então, no dia 13 de março, começou vou chamar assim, essa história de que as pessoas iam ser colocadas em home office. Eu, então, mandei lá no Instituto assim, trabalhador de home office, empreendedor quebrado. E isso deu uma baita discussão, né? Na segunda-feira foi quando foi se espalhando essa notícia desse confinamento com fins de distanciamento social. Daí, então, instalou-se o pânico, né? Como é que eu vou fazer? E agora? Eu vivo de vendas desde 2008, presto também serviço de despachante imobiliário, faço legalização, mas a minha grande e grossa renda vem dos imóveis e das vendas. Minha esposa tem uma fábrica de bolos, doces, bem casados, fornece para 30 cafeterias, 10 escolas, e a gente acordou simplesmente com a notícia de que tudo seria fechado e o faturamento meu e dela, até então, foi a zero naquele dia. E aí vem o pânico. O que eu vou fazer? Mas como é que pode? Quanto que tem de caixa? Começou a se espalhar a frase cash is king, o dinheiro é rei. Nesse momento, eu tenho um negócio paralelo com um investidor. Ele me ligou e falou, nosso negócio está suspenso, não vai sair mais nenhum real do caixa para nada. E você também recolhe tudo que você tem de dinheiro na rua aí, porque vai secar tudo. Então, todo mundo naquele desespero. O que vai acontecer? Isso vai se alastrar, eu vou morrer, não sei o quê, tal. Essa é a parte do pânico. Eu me lembro que acho que no segundo ou terceiro dia disso, e eu não parei de vir ao escritório, eu despacho hoje dentro de um escritório de advocacia, que é focado em planejamento sucessório,
e eu faço toda a parte dos imóveis, a parte burocrática e de legalização, como já falei. E aí, aqui, ele mandou todo mundo, os dois advogados para casa, o proprietário do escritório também se recolheu, e ele começou a colocar as duas secretárias para cada uma vir num dia. Então, como diminuiu o número de circulação, e eu também estava me cuidando bastante, eu continuei vindo. E eu lembro que no segundo ou terceiro dia, cara, eu estava com medo. Eu coloquei um frasco de álcool gel dentro do carro, então eu pegava na maçaneta ali do lado de fora, sentava no banco, borrifava, pá, pá, pá. Fui almoçar, tudo vazio, aquela coisa, todo mundo se olhando, aí você vê o garçom fungando ali, né? Às vezes com uma alergia, ou não sei o que ele tinha, você já olha meio de lado, né? Você cruza com alguém tossindo e tal. Então isso daí foi o pânico. O pessoal não entendeu o que estava rolando e como é que vai fazer agora, né? Logo depois, você tem uma parte que é mais racional. Opa, peraí, né? O remédio, que é o distanciamento social, ele pode matar o paciente, né? E depois você vem, eu vou falar pouco dessa, porque para mim a gente ainda está entrando nela, e depois você vai vir aí com a solidariedade, que é aquela coisa de gente colocando dinheiro no PicPay, né, que é um aplicativo de recebimentos, um PicPay do pipoqueiro, porque zerou a renda dele, alguns serviços como manicure estão vendendo voucher, então, né, se adianta um número de unhas e fazer cabelo com elas. Eu vi a Heineken também vendendo, você paga R$ 70 e quando reabrir o restaurante, você pode gastar 100. Cada um foi se virando, né? Falando um pouco da gente lá em casa, bom, eu ainda bem tenho um colchão de dinheiro, acho que isso é importante para todo corretor, e a gente pode falar um pouco mais disso à frente. E aí, de imediato, eu comecei a negociar, tá? Então, eu já baixei o meu plano do telefone, já que eu não preciso de tantos gigas assim, agora que eu estou mais dentro do escritório rodando menos, já 50%. Então, de R$ 300 de telefone, eu estou com uma conta de 119. Você abaixa o giro de gasolina, porque você para de ficar indo para lá e para cá, né? E também eu negociei com a galera do Viva Real aí, que me quebrou, pelo menos em abril, e depois vamos ver, em 50%. Ato contínuo, comecei a telefonar para todos os agentes que estão rodando meus financiamentos, gerentes, cartório, para saber como que você vai trabalhar a partir de agora, o que você vai fazer, eu mando digital, eu vou entrar numa fila e tal. Então, e minha esposa começou a mandar bala no delivery. E aí ela conseguiu reagir rápido e a Páscoa, por exemplo, foi melhor do que as 2 Páscoas passadas juntas, porque ela trabalhou forte no sistema de delivery. Minha opinião é que a gente ainda está saindo do pânico e entrando nessa, entre aspas, negociação, porque você já tem pelo menos 600 mil CNPJs fechados, falidos, encerrados, e a gente já tinha uma taxa de 11% de desempregados num país de 200 milhões de pessoas, vai dar 20 milhões, mais ou menos, com a possibilidade de atingir até 40 milhões em mais 60 dias. Então, eu acho que a gente está começando a acordar, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, ou não, mas se você quiser também posso entrar, mas eu não vou entrar no mérito dessa quarentena. Eu rapidamente acho que ela estão instalando aí devagarzinho uma ditadura debaixo do nosso nariz. Eu acho isso extremamente perigoso. As liberdades individuais estão sendo tolhidas com a desculpa da quarentena, né? Agora se instalou para piorar o Mandetta versus Bolsonaro, mas eu acho que a gente não precisa gastar tempo com isso, porque isso não depende da gente, né? Sim. Ó,
Eu queria, antes de mais nada, agradecer aqui alguns amigos nossos em comum. Voltou aí. Alisson Vinéia, Denis Brito, Thiago Granato, o Aldemar, o Marcos Gomes, o Marcos Araújo. Obrigado aí pela força, por estar sempre com a gente aí. E quem ainda não conhece essa galera, segue eles, que eles são feras e podem te ajudar muito. Galera muito boa. Hoje eu estava em uma discussão aqui, Stanger, e você é um cara que gosta muito de discutir alguns tipos de assuntos, porque você é um cara que fala e não tá nem aí. E eu acho que é bem bacana. E eu estava discutindo em um grupo hoje, uma live que estava acontecendo de pessoas de consultoria, pessoas, enfim, pessoas que não estão no campo de batalha, pessoas que nunca colocaram uma placa, pessoas que nunca tentaram numa mesa de cliente. E esses caras estavam tocando num assunto muito de pânico, sem trazer muita informação. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual a importância das pessoas realmente ouvirem quem está no dia a dia? Por isso é um dos motivos que eu estou trazendo pessoas que têm pequenas e médias imobiliárias, que é corretor de imóveis, e para conversar e passar a real ideia, né? Qual que é a sua ideia? Porque agora está surgindo tanto guru por aí, cara, mas às vezes são pessoas que não estão mais no mercado ou que nunca estiveram realmente na linha de frente, no que a gente costuma falar que é o chão de fábrica. O que você pode falar sobre isso? Para responder a tua pergunta, eu vou fazer um disclaimer, né? Vou fazer uma explicação de qual é a minha base. Em 2013, quando comecei a namorar a minha então esposa, eu ganhei um livro. Esse livro é O Sonho Grande, que conta a história do Jorge Paulo Lema, né? Marcel Telles e Beto Sicupira, que são o maior sucesso, né? O triunvirato, que é o 3G Capital. Vieram lá do Banco Garantia e tudo mais. E nele tem um trecho muito interessante, que é quando o Jorge Paulo Lema ele fala sobre comprar as lojas americanas. E aí, as lojas americanas estavam custando 30 milhões. E o pessoal virou para ele, os sócios, e falaram assim, pô, você quer comprar lojas americanas, cara? A gente fabrica cerveja, meu amigo, Brahma, né, tal, Ambev. E aí ele virou e falou assim, gente, só de imóvel físico, as lojas americanas têm 90 milhões. Se a gente não conseguir administrar as lojas americanas, a gente vende todos os imóveis e levanta 90 milhões. Então ele comprou um negócio por 30 que tinha os ativos custando 90. Quando eu li isso, eu comecei a falar o seguinte, existe uma lógica por trás da alocação de recursos. Existe um motivo, existe um racional para alguém colocar dinheiro num imóvel, colocar dinheiro num investimento, num terreno, em alguma coisa. Daí para frente, eu nunca mais parei de ler. Só que quando eu falo ler, eu não leio Como Casais Inteligentes Enriquecem. Enriqueça em 12 meses. Fique rico ajudando as pessoas. Cara, isso é uma besteira. Eu leio livros técnicos para entender quais as razões técnicas para alguém colocar dinheiro em alguma coisa. Dito isso, eu comecei a ver que tem um descolamento entre aquilo que se fala com aquilo que se pratica e aquilo que é a realidade, que cai no que você está falando, né? A gente tem que entender que, principalmente agora, que a presença física está mais difícil, está mais escassa. E eu vou dizer para você, eu não sei quando vai voltar ao normal, porque grandes aglomerações vão ser a última coisa a ser liberada. E mesmo que sejam liberadas, eu, Luiz Henrique, não vou, por exemplo. Porque a gente vai entrar numa segunda onda de contaminação, que é outra coisa que eu acredito também. Então, esse cara que antes juntava 100, 200, 300, 1.000 pessoas, ou um evento como Conecta Imob com 4 mil, 6 mil, não sei, ele não consegue mais juntar. E a renda dele, por eventos presenciais, vai lá embaixo. É nesse momento, então, que essa galera precisa, de algum jeito, manter, dar manutenção para audiência que, então, antigamente pagava lá e sentava, porque você paga um evento e você assiste, sei lá, 10 palestrantes, leva para casa um case prático, tá? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado que algumas pessoas elas vão enriquecer
te falando o que fazer, sem nunca tendo feito aquilo que eles estão falando que você tem que fazer. Sim. Ó, Então, e aí, só para concluir essa parte, eu gosto de um cara que a leitura dele é muito densa. O livro tem 800... Esse rapaz falou sobre a vacina, o Adriano, anota aí que a gente vai falar sobre isso. O livro dele tem 800 páginas e ele anteviu, ele previu, através da técnica, que em 2008 os Estados Unidos ia acontecer o que aconteceu. É o Nassim Nicholas Taleb. E ele tem um livro... Oh, caiu aqui meu fone, peraí. Ele tem um livro que se chama Antifrágil. E tem uma frase que diz o seguinte: não terás a sua antifragilidade baseada na fragilidade do outro. Vou fazer uma pergunta simples. Aonde estão os pilotos de avião ruins? Mortos. Aonde estão os políticos ruins? Lá. Então, se o teu risco não for do tamanho do teu prêmio, cara, você é um cara que você não pode falar. sim. Não sei se fui claro, se não fui, eu tento me explicar de novo, mas o risco tem que ser na medida do teu resultado, porque se você não tem um risco e quer falar de resultado, bicho, tá tudo baseado no controle de risco para ter o resultado. Sim. Entendeu? O Alisson, você falou uma parada aqui que é legal. O Alisson falou que reativou a agenda dele. E hoje ele já teve uma visita 10h30, tem uma agora 2h30, tem umas 16. Imóveis de 750, 475 Muito bom. e 980. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tem uma galera aí. Eu só queria, se o Marcos Gomes e o Anderson Trinca, se eles estiverem aí na live, dá um joinha para mim os dois. Eu vou aguardar aí antes de falar sobre eles. O Marcos Gomes e o Anderson Trinca, se tiver aí, dá um joia pra gente. Eu vi que eles entraram, só que eu não sei se eles ainda estão acompanhando. Se tiver, dá um toque que eu quero falar sobre vocês. Então vamos lá. Stanger, isso que você falou sobre os passos de uma crise, o que eu quero falar é o seguinte. Ó, galera, Marcos Gomes está aí. Por que eu falei do Marcos Gomes? Se vocês, eu fiz uma pesquisa no meu grupo de Telegram e a maior dificuldade, o que os corretores mais buscam, Stanger, é sobre marketing digital. Então, galera, Marcos Gomes é o cara e Anderson Trinca é o cara. Sigam quem esteve e está no chão de fábrica, que é na linha de frente, tá bom? Concordo. Fica a minha indicação aí. Marcos Gomes, pode deixar aí o contato, que eu sei que a galera vai te procurar. Stanger, vamos lá. Eu entendo essa questão das fases da crise e eu acho que a gente precisa olhar um cenário maior. Existem algumas regiões, por exemplo, hoje eu fui fazer um 360 no imóvel e, cara, eu fui num bairro que tá todo mundo na rua, cara. Eu até tava brincando com o Denis, os senhorizinhos nos botecos, e eles conversando um do lado do outro, tomando a cachaça no mesmo copo e vai embora. Entendeu? Uhum. E, cara, isso é muito regional. Stanger, aqui, como que eu sempre fiz isso desde a época de corretor, e eu costumo fazer aqui na imobiliária também. Eu divido a meta em 2. Então, eu trabalho quinzenalmente. Então, eu sei uma meta que eu preciso atingir na primeira quinzena e eu sei o que eu preciso fazer na segunda quinzena. E, cara, a gente fez o levantamento, hoje é dia 14, a quinzena termina amanhã. E, cara, eu tô com 80% da meta da primeira quinzena, ok. Legal. E eu tava conversando com o gerente e com o Denis, o gerente falou assim, ó, a gente vai atingir a meta da primeira quinzena. Por que eu tô falando isso, Stanger? Porque eu concordo, mais uma vez estou falando aquele tema que você colocou, e há umas 2 semanas atrás eu senti muito forte a questão do pânico. Sim. O cara não quer nem entrar, né? Ele tem medo de morrer. Então Sim. Nossa, esse negócio. Tem um artigo do Fiuza, Guilherme Fiuza, que ele fala que a gente está agindo como se tivesse uma nuvem tóxica. E não é. E não é. E aí a gente entrou na fase de as pessoas começarem a querer ficar mais curiosas. E, cara, eu já estou sentindo muito forte na fase de negociação de novo. Claro,
O movimento aqui, vamos falar de região, tá? Uhum, uhum. Região. O movimento aqui, ele estaria muito maior. Mas a galera já está Certo. começando a querer visitar, já está começando a querer fazer negócio. É. Pode falar agora. Pode. Sobre isso, por exemplo, inclusive, galera, quem quiser, eu estou adicionando todos os corretores lá no Close Friends, gratuitamente, e estou compartilhando um pouco mais do meu dia a dia ali, uma parte mais íntima. Quem me segue lá já viu que eu tirei uma proposta de 1,5 milhão ao longo do final de semana. E ontem e hoje eu estou assim, ó, arrumadão, claro, que ia falar com essa autoridade, mas também porque estava atendendo o cliente, tá? Um cliente tem a mãe mais de idade, e aí, quando fui junto, vou de máscara, mas ele prefere que eu vá, faça vídeo, mande para ele, ele manda para a mãe, se tiver o interesse, eu deixo tudo organizado na portaria, e ela está se resguardando em ir somente em imóveis vazios, tá? E aí eles estão visitando. Sobre essa situação da volta, Felipe, e a gente está indo, acho que daqui a pouco para meia hora, eu já acho pertinente falar. Assim, galera, eu gosto do contraponto. Foi através de contrapontos e através de feedbacks que decidi receber de peito aberto que eu tenho evoluído na minha profissão. Porque é muito fácil você virar e falar: ô Adalto, me dá um feedback daquele vídeo, para poder ouvir: nossa, seu vídeo tá maravilhoso, caramba, não sei o quê. Mas e se você chegar e falar assim: cara, eu acho que você se posicionou mal, eu acho que você falou rápido, eu acho que você falou besteira. Você está pronto para ouvir esse feedback? Porque feedback é isso, né? O resto é puxa-saco ou elogio, porque aí é muito fácil receber. Então, pensando no contraponto, a gente junta aí, por exemplo, a Caixa Econômica tendo liberado agora rios de dinheiro aí para o mercado imobiliário e botando a primeira prestação para pagar lá na frente, daqui a 180 dias. Ao mesmo tempo, quem está inadimplente vai suspender essa inadimplência e vai ter um tempo para se resolver, e aqueles que estão com contrato normal vão poder postergar em até 90 dias também. Essa fase, o Felipe e colegas que estão aqui nessa live, essa fase ela é interessante da gente ler, ela é muito gostosa da gente encher a boca para falar para o cliente, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque se teu funcionário, de repente, for de uma das grandes empresas que estão participando do movimento #não demita, quer dizer que a empresa dele vai receber direto na boca uma baita de uma fatia de dinheiro para poder não demitir. E aí pode ser que esse teu cliente, não vou citar aqui quais empresas, mas pode ser que esse teu cliente realmente não seja demitido. Agora, tem muita gente que está perigando ser mandado embora, entendeu? Além disso, aqueles que são empresários e empreendedores correm o risco de uma quebra. Porque para mim, a gente ainda está naquela hora que o tsunami vem e invade tudo. Aí você até consegue pular na água e nadar desse lado aqui para o outro. Mas na hora que isso Sim. puxa de volta, a gente vai ver o real estrago. Que informações grandes aí dizem que a gente vai voltar a níveis de 1929, ou então do pós-guerra, com a diferença de não ter que reconstruir as cidades, porque as cidades não foram bombardeadas. Mas isso é muita destruição de riqueza, né? É claro que no meio de tudo isso, posso continuar o raciocínio, Felipe? Você tem alguma coisa para falar? Manda bala. Posso continuar? Eu estou convidando a galera aqui. É claro que no meio de tudo isso, pessoal, e aí vem uma frase minha, é uma baita oportunidade para nós, corretores de imóveis. Por quê? Porque ali na frente, o cliente que foi mandado embora, ou aquele empresário que está com a corda no pescoço ou a água passando da cabeça, vai ligar para você, corretor de imóveis,
para sacar o imóvel dele, para ele transformar em dinheiro e assim ter capital de giro, dinheiro no caixa, para sobreviver e tocar a vida. Então, Sim. eu não sou um cavaleiro do apocalipse pregando que vai acabar tudo. Mas estou dizendo que até no meio dessa confusão toda, a gente vai ter muito trabalho. E é aí que vem também uma dica que eu tenho dado, se é que eu posso dar dica para alguém, que é você manter contato com teus vendedores, com todo mundo que você já atendeu um dia, já vendeu. Você está bem, está tudo certo, tua empresa, papapá, como é que você está? Você vai ouvir, bicho, nós vamos precisar vender meu imóvel aqui porque eu preciso de capital de giro. Tá? Do mesmo jeito, você monitora ali quem estava interessado e é comprador, porque nessa hora ele vai virar e falar: se você conseguir alguém que está dando um belo desconto, eu vou fechar negócio no meio dessa doideira toda. Então, eu Sim. sempre digo assim, eu fui forjado na crise. Eu fui forjado na crise. Porque na crise, a euforia vira atenção, alerta. E na hora que vira atenção e alerta, o teu cliente vai querer alguém de confiança para poder fazer a venda dele, ou se for um comprador, para poder procurar opções no meio dessa doideira toda que a gente está vivendo, tá? Show. Então, não tem como a gente não olhar esse cenário macro de que não está bonito. E aí eu queria completar esse raciocínio dizendo que eu vejo às vezes muita gente dando porrada na bolsa de valores e puxando para os imóveis. Bacana, você tem todo o direito de fazer isso. Só que deixa eu te falar, a coisa está tão feia, e esses dias eu gravei no IGTV que aquilo que é segurança, que é o imóvel que está construído, que gera aluguel, está começando a viver um perigo. Sabe qual é o perigo? O perigo das canetadas do judiciário de dizer por aí que fulano ou ciclano pode não pagar aluguel. Ah, mas esse momento que a gente está vivendo pede essa intervenção. Não pede. Se nós atropelarmos os contratos particulares entre pessoas, a gente vai entrar num risco sistêmico. Por quê? Porque se o cara está dizendo e dando uma decisão que você pode não pagar aluguel nessa época de pandemia, na canetada, ele está abrindo precedente e jurisprudência para quando você estiver passando mal ou quando você for desempregado, o juiz vai canetar. Eu dou 6. Está passando isso de maneira forte agora, né? O Guarujá, o pessoal lá de Santa Catarina, esse maremoto não, mas essa ressaca, o juiz vai lá e vai dizer: enquanto a água não abaixar, você não precisa pagar aluguel. Greve de ônibus. Enquanto a greve de ônibus perdurar, você não precisa pagar aluguel. Gente, isso é um baita de um perigo. Isso é um baita de um perigo. Porque isso é o Estado avançando em cima da propriedade privada. Se o comprador, principalmente aquele que compra para investimento, olhar para o nosso mercado e dizer: pô, mas eu não tenho segurança jurídica desse contrato de aluguel, eu não vou comprar imóvel mais para ter renda. Igual eu já conheço muita Sim. gente que não é por esse motivo do avanço na propriedade privada, é mais pela questão documental e de ficar vazio, que prefere fundo imobiliário. Então, galera, a gente precisa tomar cuidado com qual discurso a gente gosta, qual discurso a gente endossa, qual discurso a gente bota para frente. É preciso respeitar a Legal. propriedade privada, que é fruto do trabalho do indivíduo. Se isso não for respeitado, o nosso mercado, cai, tá? Acho muito importante esse racional. Muito bem. Tamo junto. Stanger, teve algumas perguntas ali, eu quero falar um pouquinho, inclusive para responder essas perguntas que a galera fez. Vamos lá. Galera, o que eu quero trazer nessa live, em todas as lives que eu estou fazendo, é, primeiramente, não existe fórmula mágica. O que eu estou falando, o que o corretor de imóveis precisa fazer é se atentar ao dia a dia. Sim. Hoje a gente está falando aqui de que o cliente ele está retomando
a estratégia hoje é você falar com o proprietário para reduzir valores. Stanger, essa meta de 80% que eu te falei foram todos imóveis no qual a gente conseguiu o contato com o proprietário, conseguiu uma precificação melhor para revenda rápida e esses imóveis saíram. Então, assim, não existe fórmula mágica, galera. O que vai acontecer semana que vem a gente não sabe. O que a gente está trazendo aqui são ações que a gente está fazendo. Só te interromper, cara. Olha que interessante. Eu falei até no texto. Hoje, e eu vi isso muito, assim, tem dia, galera, que eu, Luiz Henrique Stanger, teve uma sexta-feira que eu ouvi 8 lives, mas todas elas técnicas, de gestor de fundo de investimento, do BTG, da galera do banco, André Esteves, Guilherme Bentimol da XP e tal. E aí, os caras estão dizendo o seguinte, curto prazo é fim do dia, amanhã de manhã. Exato. Hoje é terça-feira, médio prazo é quinta. Longo prazo é segunda que vem. Então a gente tem que fazer o que você está falando. Monitorar o que está rolando. Então, o Carnicelli falou em algum lugar, Guilherme, que tem gente, a Fazenda Boa Vista, eu fui lá com o Aldemar e com o Granato, né, um condomínio de luxo a 1 hora de São Paulo, com casas de 18, 24, 30, 60 milhões, ela está lotada. Então, o mercado de locação de casas está bombando. Isso está acontecendo também em Nova York. A galera está indo para as ilhas lá do Hamptons e tal, alugando casas e saindo do epicentro. Né? Vi hoje que o Cleverson estava nas montanhas capixabas aqui. Tem muita gente que está fazendo quarentena nas montanhas. Do mesmo jeito que lá do outro lado do mundo tem bilionário fazendo quarentena no super iate. A locação de super iates está bombando, porque o cara quer se isolar com a família no super iates, entendeu? Então, assim, é monitorar. Para você só pegar esse gancho do monitoramento de business, eu recebi 2 papers, né, 2 artigos em inglês muito legais. Um deles é falando que o Airbnb ele já está começando, e acho que ia virar ontem ou hoje, né? Hoje é terça-feira. Ele vai virar para long stay, porque ele viu as buscas para cima de 30 dias superarem 70%, 80%. Então ele já está começando a virar o business dele. Aí o Airbnb, daqui a pouco, ele vai começar a competir com as locações normais. Só vai bater de frente com a lei. E aqui, por exemplo, a gente já estava conversando no Brasil sobre a evolução das leis, porque aqui você não pode receber aluguel adiantado, tal. Então isso vai começar já a mudar, né? Então o monitoramento é diário. Eu falei isso aqui na imobiliária com o Denis e com o nosso gerente, o Augusto. Eu falei assim, cara, imagina a galera que comprou imóvel para investimento, para deixar no Airbnb, vai começar a repensar uma série de coisas, porque o mercado ele vai mudar. Então, só para concluir o que eu estava falando, o que a gente tem que entender como corretor de imóveis, dono de imobiliária, é pensar no dia a dia, nas ações diárias. O que a gente fez aqui, Stanger? A gente tinha um planejamento desenhado para o primeiro semestre, então a gente refez nosso planejamento pensando em 3 cenários. O cenário que seria muito bom, que a gente estava buscando, um cenário mediano e um cenário muito ruim. Horrível. Então, se você não tem até o fim do ano. Então, assim, se você não tem um planejamento, galera, faz um planejamento com 3 cenários no mínimo para você ficar um pouco mais tranquilo. Pensar no dia a dia, as ações diárias, acompanhar quem está realmente fazendo o dia a dia e acompanhar, cara, números. Por que eu estou falando isso? Você lembra desse carinha aqui? Sim. A gente conversou dele. Eu deixei um pouco de lado. Deixei um pouco de lado e agora eu voltei a fazer. Cara, eu abri o relatório aqui, você não tem ideia do número de acessos. A galera tá em casa e assim, tem gente com criança pequena, tem gente que mora com gente mais velha e tem gente da nossa idade super ativo que está encarando isso porque já fez cirurgia daquele outro grupo de risco. Esse cara fica zapeando o dia inteiro, olhando, cara. Entendeu? Só que assim, aí eu te falo, a sua comunicação com esse cliente, ele tá sendo relevante? Você está levando informação para esse cara? Você está levando conteúdo? Você está educando o cliente para o momento no qual ele for tomar a decisão de compra, ele vai te procurar? Ele vai sentir confiança em você? Então, assim, será que você está sendo relevante nesse momento?
O Rafael, ele trabalha com imóveis em Itanhaém, Mongaguá, que é litoral aqui em São Paulo, e ele falou que travou porque as pessoas de São Paulo não podem descer para o litoral. Mas assim, uma dica, Rafa, faz conteúdo para esse cara, o que que esse cara quer saber, como quer morar no litoral, quais que são os benefícios de ter uma vida morando no litoral, gera conteúdo, esteja próximo desse cliente, porque na hora que ele for comprar um imóvel, você vai ter educado ele para comprar com você e ele vai sentir muita confiança de tomar essa decisão com você. Então, É, assim, galera, vai lá. conteúdo relevante, esteja próximo de quem está comprando, vendendo ou locando. E, cara, não para. Tem muito corretor que fica assistindo live, fica vendo uma série de vídeos tentando achar a fórmula mágica. E não existe fórmula mágica. Nesse momento aqui é o dia após dia. E o que a gente precisa entender que o Stanger falou, a gente vai ter muita oportunidade. Por quê? A galera está em casa e a galera começa a enxergar muita coisa que não agrada dentro da residência. Isso. Quando tudo isso passar, são pessoas querendo vender imóvel para morar num imóvel menor, pessoas querendo vender imóvel para morar num imóvel maior, pessoas querendo vender imóvel para comprar um dormitório a mais para fazer trabalhar no home office. Então, galera, oportunidades serão criadas, mas para as pessoas que forem relevantes para esse momento. Assim, eu quero falar uma coisa aqui sobre isso que você está falando, é o seguinte. Pessoal, se é que eu posso falar, já que vocês estão aqui dando o prazer e a honra dessa audiência para gente. Cara, não fica procurando o que vai rolar em 2030, velho, 2022, não. Faz o dia a dia, interage, liga, manda áudio, como é que vocês estão, né? E sua mãe vai manter o apartamento à venda, ó, eu tô trabalhando de máscara e tal, porque é o seguinte, agora eu vou falar uma parada também para vocês que é muito séria. Diferente de uma greve dos caminhoneiros, de uma greve de ônibus, de uma greve de polícia, igual a gente teve aqui em Vitória, que você encerrou a greve, abre a porta e fala: vambora, galera, isso não vai passar agora. A gente vai ter a segunda onda disso, que é na hora que liberar a circulação, as pessoas vão voltar a agendar viagem, as pessoas vão voltar a trabalhar, as pessoas vão voltar em restaurante e tudo mais. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu, por exemplo, já vi aqui comigo, próximos de mim, a demanda da galera de meia idade, igual a gente, que já está dizendo assim, cara, quando voltar a circular, eu preciso alugar um apartamento porque eu não vou ficar perto do meu pai e da minha mãe. Olha a oportunidade surgindo aí. Entendeu? Aquilo que você falou, pô, bicho, eu vi que meus moleques, na verdade, eles não precisam de uma área de lazer, eu preciso morar numa casa. Entendeu? E o PR tá falando aí de vai longe isso, se for o que eu falei, eu acredito, galera. E aí, volto a dizer, não sou aqui cavaleiro do apocalipse trazendo péssimas notícias, mas a gente tem que ser racional. Não é alguém dizer, já passou, pode sair para a rua. Não é. Eu não sei quando eu vou colocar o meu filho na frente do meu pai de novo. Eu não tô vendo meu pai. Só quando a gente se cruza no calçadão caminhando. E um dia eu fui tentar caminhar com ele e ele me botou 1 metro de distância e falou: meu irmão, não quero caminhar perto de você. Minha mãe está presa em Genebra, cara. Ela não voltou da Europa. E se ela voltar, ela não pode ficar perto do meu pai no mínimo 20 dias. Então, assim, isso vai longe. Então é por isso que a gente tem que ter essa tocada que você falou do dia a dia, entendeu? A gente tem que ter essa tocada. E uma coisa que eu falei também, só vou entrar nisso para a gente entrar aí nas perguntas e daqui a pouco vai para a reta final, é o seguinte também, pessoal. Eu fiz um vídeo falando sobre a minha ideia e a minha maneira de trabalhar os imóveis. Eu dei uma suspendida nos meus anúncios muito agressivos e tudo mais. Porque eu, Luiz Henrique Stanger, estou desconfiado que nós vamos ter uma reprecificação de todos os ativos do mundo. Porque todos os mercados estão em queda. Os Estados Unidos está imprimindo dinheiro. Quando você imprime dinheiro, você faz o valor dele ser perdido. Então, tudo vai ter um novo preço, um novo mínimo, um novo patamar, um novo recorde histórico. Quando a Bolsa crescer 12%, pô, já tinha 5 semanas que não crescia. Então, isso pode atingir os imóveis. A perda do emprego e a perda da confiança do consumidor e do empresário, ela pode atingir a gente.
e um excesso de gente partindo para vender seus imóveis e botando eles à venda também vai gerar aquela relação de oferta e de demanda. Por isso que você tem que tocar o dia a dia, vendedor, tudo bem? Comprador, vamos monitorar o que você está procurando. Ó, surgiu um negócio aqui que está muito fora do preço. É a hora de você entrar para dentro dele. Vendedor, cara, o dinheiro está passando aqui na sua frente, na mala, à vista. Vamos embora, resolve a tua vida. Então isso só vai saber no dia a dia. Não tem técnica, não tem previsão, não tem nada disso. Ah, que vai construir apartamentos menores. Ah, que vai construir apartamentos maiores. Ah, que bicho, para com essa viagem de perder esse tempo e vai viver. Sabe por quê, Stanley? Pelo menos aqui em São Paulo, a construtora ela negocia um terreno e aí vai tudo para aprovação. Cara, isso vai sair daqui 3, 4, 5 anos. E daqui 3, 4, 5 anos o cenário mudou, velho. Entendeu? Então é dia após dia. Galera, o Stanger tem lá o Close Friends, para quem quiser seguir ele, fala que é corretor de imóveis, ele vai te colocar na lista. E eu tenho um grupo do Telegram, onde eu estou buscando colocar conteúdo lá que eu estou aplicando e o que eu estou fazendo no meu dia a dia que está dando resultado. Então o link está lá na minha bio, entra no meu Telegram, que eu estou colocando bastante coisa lá do que eu estou fazendo na prática. E, cara, é o dia a dia. Stanger, a gente está indo aí para os últimos 5 minutos. Você quer fazer uma consideração final? O que você enxerga? O que a gente pode pensar positivo? A gente já falou de muita coisa, que vai vir grandes oportunidades. A gente precisa ter paciência, mas coisas boas vão vindo. Aí, então, manda aí suas considerações finais. Tá. Eu acho que o mais importante é a vida, tá? Você tem epicentros como São Paulo, que o Granato aí está vivendo. Realmente está feio, não adianta falar estou me cuidando, tem que tomar cuidado, acho que tem que respeitar aquele teu cliente que não vai querer te ver agora e abrir o imóvel, estranhos e tudo mais. Também tem que respeitar o comprador que está com medo, talvez aquela proposta que deu para trás. Eu esses dias estava conversando com alguém de lançamento que falou, pô, bicho, eu tinha uns 4 clientes aqui que estavam para assinar e todo mundo suspendeu. Cara, acompanha esse cara, pergunta ele como é que tá, pergunta ele você já voltou a trabalhar, quando sair alguma... não essa linha... cara, olha só, você só vai pagar a primeira parcela ano que vem. Calma, velho, pode ser que o cara perca o emprego. Então, assim, eu tenho uma frase que o Granato gosta e eu já vi ele espalhando ela e eu quero deixar aqui para todos vocês. Por trás de todo CPF existe um coração. Eu nunca dei certo nas grandes imobiliárias porque eu não conseguia bater meta de número. Eu gosto de trabalhar a qualidade. Eu gosto de trabalhar a situação da pessoa. E nós vamos se deparar com pessoas que você vai vender o imóvel do vô e da avó que morreu de Covid. Nós vamos se deparar com pessoas que, bicho, não vão suportar entrar no imóvel porque se separou. Então, assim, que a gente possa, que a gente possa tocar. Vamos falar a verdade? O que vai ter de separação depois dessa quarentena, meu irmão? A minha mensagem é: vamos tocar o dia a dia, respirando, segura teu custo fixo, fica ligado com o teu custo variável, enxuga de todos os lados. Vou repartir aqui com vocês. Eu adoro comer bem, beber bem e tal. Nessa época eu estou comendo no prato feito todo dia, entendeu? Eu estou segurando meus consumos em casa à noite, Eu estou tentando ficar sem tomar álcool de segunda até quinta-feira, porque isso também dá uma leseira na gente. Estou praticando o meu exercício físico, que é para você suar o estresse e para você oxigenar as ideias do cérebro. Então, assim, vai tocando teus horários, faz uma leitura, tá? E para com essa noia de querer adivinhar o futuro. Esquece isso. Quem mexe com bola de cristal se corta com vidro, cara. Eu acho que a melhor mensagem que a gente pode deixar aqui é viver o dia a dia, planejamento diário, semanal. Só tocar um assunto aqui. Se você tem cliente que algum tempo atrás você estava negociando e por questão de valores não fechou,
É a hora. Retoma esse cliente, entende o cenário que é um cenário novo e você pode fazer venda aí, tirar venda da carta da manga. Então, pega a sua carteira, trabalha a carteira, esquece às vezes se você tem anúncio, pega os clientes que você já entrou em negociação e por algum motivo não deu certo. Então, retoma isso. E, galera, muito importante aqui eu quero deixar, a gente tem muitos amigos aí que estão abaladíssimos com a situação atual. A gente tem muitos amigos que estão sem entender o que fazer. Cara, manda uma mensagem para essa galera, pergunta se tá tudo bem. Eu? Ah, tá. Não, que eu vou mandar. Deixa eu só falar uma coisa. Galera, aquela corrida dos cavalinhos do Fantástico, um na frente, o outro na frente, aquilo está em pausa. O mundo está em pausa. Você não está perdendo nada, não tem ninguém ganhando de você, não tem ninguém muito à frente, não tem ninguém ficando rico, alguém ficando... Bom, pobre tem, mas eu digo assim, calma, minha esposa mandou aí, ó, trabalhe e confia. É dia a dia, daqui a pouquinho a gente atravessa o rio, um olha para o outro, putz, atravessamos. E agora? Aí começa a voltar o planejamento, entendeu? O negócio agora Isso. é literalmente, sem terror, é sobreviver. Porque se a gente passar dessa, a gente vai ter muito trabalho. Então, assim, mas só para concluir, galera, para a gente passar dessa, para a gente vir melhor, a gente precisa ter mais humanização também. Então, é muito importante você falar com seus clientes, perguntar se eles estão bem, seus amigos de trabalho. Nesse momento, não somos concorrentes, somos parceiros e a gente precisa compartilhar coisa boa, compartilhar ideias boas e se preocupar com as pessoas. Então, tem muita gente passando por um estado difícil, faz parte, a gente entende, mas a gente precisa ser mais coração. E manda para os seus amigos aí, para a família. Estou passando aqui só para saber se você está bem. Conta comigo. E é isso daí. Stanger, muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer. Sempre que eu preciso, você está aí aberto para a gente. Tamo junto e vamos nessa daí. Dia após dia, compartilhando muita coisa legal. Valeu, irmãozão. Valeu. Um abraço, galera. Tchau, tchau.